Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa desta quarta-feira. Confira comigo o que é destaque nesta edição. Preso homem suspeito de matar a ex e o filho dela em Belo Horizonte. Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, foi preso no Barro Preto, em Belo Horizonte. No carro que ele estava, os policiais encontraram uma arma que teria sido usada no duplo homicídio. Traficante preso pela polícia entregava drogas a domicílio e ostentava vida de luxo. Televisão aí de 70 polegadas, a casa aí de acabamento fino. PM firma convênio com a Associação dos Bancos para agilizar o combate aos roubos nas agências. O convênio permite o acesso apenas às câmeras externas dos bancos. São cerca de 4.000 equipamentos em todo o estado de Minas Gerais. CRLV 2019 começa a ser cobrado amanhã. E ainda, cresce número de quedas e acidentes na terceira idade. A Polícia Civil prendeu nessa tarde o suspeito de matar a ex-esposa e o filho dela a tiros, no início da semana no bairro Ipiranga, região nordeste da capital. Ele estava foragido desde o dia do crime. O suspeito foi preso 2 horas antes do enterro de mãe e filho no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. Vai ser esclarecido os fatos. Você respondia a 5 inquéritos contra ela. Por quê? Você se identifica? Você já agrediu ela várias vezes? Você se identifica no vídeo? Vai ser esclarecido os fatos. No momento da prisão de Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, ele estava neste carro no Barro Preto, região centro-sul da capital. Segundo a polícia, o veículo pode ter sido usado no dia do crime. O que eu fiz? Não fiz nada. Inicialmente ele deu uma de nó, deu inocente, é. A arma tava debaixo do banco dele. Inicialmente ele falou que, não, vocês colocaram essa arma aí, essa arma não é minha não. Depois ele confessou que a arma é dele. Dentro do carro ele alegou que a arma não seria, mas depois falou que poderia ser a arma. Mas isso só o laudo pericial que vai nos concluir. Uma câmera de segurança flagrou o duplo homicídio. Um homem de blusa escura atira 4 vezes em Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, e no filho dela, Gabriel Pérez Mendes de Paula, de 22. Os dois morreram na hora. No carro dos suspeitos, os investigadores encontraram uma mala de roupas e a blusa que teria sido usada no dia do assassinato. A blusa é similar aí às imagens do crime, né? Verificar ao certo nas imagens, mas a princípio é essa blusa aqui. 5 horas antes do cometimento da execução exata do crime, o autor estava na esquina esperando as 2 vítimas se aproximarem. Quando isso ocorreu, executou friamente. Além disso, o que demonstra que ele planejou o crime e também planejava uma fuga, até mesmo para outro estado, é a venda de imóveis, venda de televisão, eletrodomésticos, todos por meio das redes sociais. Então ele estava anunciando tudo e vendendo. Isso não mês passado, mas já há um bom tempo, justamente premeditado. Paulo Henrique já responde a 5 inquéritos policiais que foram instaurados por ameaças, agressões e danos a Tereza Cristina. 2 ex-namoradas dele também registraram boletins de ocorrência por ameaças. Ele, por enquanto, não vai falar sobre o mérito, tá? Mesmo porque ele tem alguns problemas psiquiátricos. Quais? Ele estava em tratamento psiquiátrico desde o início do ano. Tomando remédio? Sim, fazendo uso de medicamentos psicotrópicos. O laudo já está sendo encaminhado para o inquérito. O que ele tem? Ele tem um transtorno, tá? Psiquiátrico, que eu não sei ao certo e a gente está aguardando esse laudo. Um traficante conhecido por fazer entrega de drogas em domicílio foi preso ontem no bairro Guarani, região norte de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele tinha 2 namoradas que participavam dos crimes. A vida deles era regada a muito luxo. Esse aqui é a casa do Carlos Eduardo, em Divinópolis, traficante do Santo Tomás. Como que estava vivendo um padrão de luxo. Televisão aí de 70 polegadas, a casa aí de acabamento fino. As imagens foram feitas por policiais durante a prisão do suspeito de tráfico. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O homem ostentava uma vida de luxo em Divinópolis. A PM chegou até Carlos Eduardo de Jesus, o Cadu, após abordar essa caminhonete Hilux na região norte de Belo Horizonte e prender 2 mulheres que informaram ser namoradas do traficante no imóvel apontado como moradia dele das 2 supostas namoradas em Contagem.
imagem, foram apreendidas drogas, armas, balanças de precisão, material para o refino de cocaína e para a dolagem, além de cerca de R$2.000 em dinheiro. As supostas namoradas, identificadas como Ana Gabriela Gonçalves Pereira e Silmara Barbosa de Brito, foram levadas para a central de flagrantes. A Polícia Militar agora entrega à Polícia Investigatória uma série de informações acerca de possibilidade de outras vinculações em imóveis também por conta dessa quadrilha que está ligada a esse traficante que foi preso ontem pela Polícia Militar. A Polícia Militar assinou hoje um convênio para agilizar o combate aos assaltantes de bancos. A PM se uniu à Associação dos Bancos de Minas para ter acesso mais rápido às imagens das câmeras de segurança das agências. A assinatura do convênio é o primeiro passo para que a Polícia Militar tenha em mãos imagens captadas pelo sistema de câmeras de segurança dos bancos. Da Central de Inteligência da PM, os militares autorizados terão a visão ampliada no entorno das agências e poderão atuar mais rapidamente para coibir crimes ou identificar pessoas envolvidas nos delitos. O convênio permite o acesso apenas às câmeras externas dos bancos. São cerca de 4.000 equipamentos em todo o estado de Minas Gerais. A expectativa da polícia é de reforçar o trabalho preventivo, principalmente em relação às explosões a bancos e também daquele estilo de crime chamado novo cangaço, em que criminosos atemorizam cidades do interior para roubar. Na prática, vai funcionar através da nossa sala de situação, que funciona a diretoria de inteligência. Como são muitas imagens, nós vamos selecionar aquelas que precisam ser monitoradas por causa de algum fato concreto, alguma informação, uma suspeição. Aí a gente seleciona essa imagem, faz o contato com a empresa que operacionaliza isso para aquela instituição financeira e aí sim nós passamos a ter o acesso em tempo real das câmeras. Apenas nos primeiros 6 meses de 2018, foram registrados 50 roubos com uso de explosivos em Minas. Em 2019, no mesmo período, foram 25. Um dos casos que mais chamou a atenção foi a ação de 10 homens armados que provocaram terror em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após o ataque a agências bancárias. Na época, foram feitos reféns. Apesar da redução nos números, para o representante da Associação dos Bancos de Minas, a iniciativa pode melhorar os resultados e dar a sensação de mais segurança aos funcionários das instituições financeiras. Segundo ele, após o convênio, não haverá mais burocracia para o acesso às imagens por meio da tecnologia aplicada. Os bancos já possuem centrais de monitoramento e centrais de inteligência. O que essa ferramenta busca é justamente uma maior ligação e a troca de informações. 120 pessoas foram mordidas por cães e gatos neste mês em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Uma média de 4 casos por dia. A população está preocupada com a onda de ataques e a quantidade de animais soltos nas ruas. Cleusa está assustada depois do que aconteceu. Ela conta que tinha acabado de sair de casa quando foi atacada por 2 cães no meio da rua. Eu estava passando pela rua, estava indo trabalhar, quando eu vi 2 cachorros latindo. Assim que eu olhei para trás, ele já estava bem próximo de mim e me atacou, né? E me mordeu bem aqui na perna, rasgou a minha calça jeans que eu estava na hora. Na UPA de Divinópolis, só no mês passado foram 120 atendimentos a pessoas atacadas por cães ou gatos, uma média de 4 casos por dia. Segundo os médicos, a maioria envolve cachorros. Dentro do protocolo do Ministério da Saúde, a gente tem que seguir de acordo com a possibilidade de observação do cão e o tipo de exposição. Então, exposições na face ou extremidades são lesões mais graves que demandam, se o cão não puder ser observado, vacinação e soro. De acordo com o levantamento feito com base nos atendimentos na UPA, a maioria dos casos acontece dentro das casas, com cães que acabam mordendo os próprios donos. Mas a quantidade de cachorros e gatos soltos nas ruas também preocupa. De acordo com a prefeitura, são pelo menos 35 mil cães e gatos em Divinópolis, muitos vivendo nas ruas, sem as vacinas necessárias. Por isso, os ataques desses animais são ainda mais preocupantes. E uma das formas de enfrentar esse problema é com o controle populacional,
principalmente com as castrações. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são feitas, em média, 200 castrações por mês, para tentar diminuir o número de cães e gatos vivendo nas ruas. Freando a reprodução dos animais de rua, a ideia é diminuir o número de cachorros em vias públicas e, consequentemente, acabar com os ataques. Quem já passou pelo susto de ser mordido, torce por providências para evitar que as situações continuem a acontecer. Eu fiquei pensando, se fosse uma criança, tinha machucado muito, né? Porque o cachorro era grande. Belo Horizonte e região metropolitana estão há 47 dias sem chuva. Mas a boa notícia é que a previsão indica pancadas de chuva, principalmente para o domingo. Até lá, a umidade relativa do ar está em torno de 30%, quando o ideal pela Organização Mundial de Saúde é de 50% a 80%. Fica o alerta, então, para o reforço da hidratação, hein? Não se esqueça. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã. O clima fica úmido e nublado no Jequitinhonha e na Zona da Mata. Nas outras regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Ipaba, mínima de 13 e máxima de 32. Em Janaúba, os termômetros devem marcar mínima de 9 e máxima de 34 graus. Em Capelinha, mínima de 10 e máxima de 33. E em Poços de Caldas, mínima de 4 graus e máxima de 28. A partir de amanhã, dia 1º de agosto, começa a ser cobrado o certificado de registro e licenciamento de veículo de 2019 para quem tem veículos com placas de final 1 a 5. Para receber o documento é preciso estar em dia com IPVA, seguro DPVAT e taxa de licenciamento. Mais de 472 mil veículos com placas de final 1 a 5 ainda não foram regularizados em Belo Horizonte, segundo o Detran, o que representa cerca de 25% da frota da capital. A partir de amanhã, estes motoristas não vão poder mais circular sem o documento 2019. O CRLV é o documento de porte obrigatório, que, conforme prevê o Código de Trânsito, deve atestar que o veículo está apto a circular em via pública naquele ano. Então, todos os anos é necessário renovar o licenciamento. Segundo a legislação, andar sem a documentação regular do veículo é considerada infração gravíssima. O motorista recebe multa, 7 pontos na carteira e ainda tem o carro confiscado. Para saber a situação do veículo, o dono pode consultar os dados pelo site www.detran.mg.gov.br. O veículo não pode ter débitos de PVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas vencidas e exigíveis. E além de não ter nenhum débito, ele não pode ter sido, por exemplo, se envolvido em um acidente com sinistro. Se o veículo não estiver com nenhuma pendência, o Detran automaticamente emite o licenciamento e envia para o endereço do proprietário. Para os veículos com placas com final de 6 a 0, o documento passa a ser cobrado a partir do dia 31 de agosto. 40 instituições de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, que funcionam em um mesmo prédio, receberam uma carta de despejo. O prédio pertence ao governo do estado, que pediu as salas para reduzir gastos. As instituições estão preocupadas com a decisão. No prédio estão preservados acervos centenários que contam a história de Juiz de Fora. O Instituto Teuto-Brasileiro reúne materiais que documentam a chegada dos imigrantes alemães na cidade. Este livro é de 1858 e tem a relação de todas as famílias que chegaram da Alemanha para a construção da Estrada União-Indústria. Na Associação de Cultura Luso-Brasileira, mais de 10 mil livros. O Instituto Histórico e Geográfico é quem registra os fatos e documenta todas as mudanças ao longo dos anos na cidade. Tudo isso funciona de portas abertas à população, mas as instituições estão com medo de que isso se perca. Elas receberam uma carta de despejo do governo do estado que dá o prazo de 30 dias para que elas se mudem daqui. Desde 2002, todos os andares do prédio funcionam como um centro cultural. Ao todo, são 5 instituições sediadas aqui. De acordo com um documento enviado pelo governo do estado, o espaço deve ser liberado até o dia 22 de agosto deste ano.
Nós não estamos preocupados apenas, as nossas 5 instituições, em perder o seu espaço que funciona como sede. Nós estamos também preocupados com outras diversas instituições e grupos culturais que usam os 2 salões do prédio do Museu do Crédito Real e aqui desenvolvem suas atividades culturais. O prédio é tombado desde 1992 e é onde funciona também o Museu do Crédito Real, que deve continuar com sede no local. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais informou em nota que o objetivo é a redução de despesas. Serão remanejadas para o prédio secretarias que funcionam em espaços alugados. De acordo com a assessoria, o motivo seria um rombo de 34,5 bilhões de reais nos cofres do Estado. Há outros prédios que pertencem ao governo que são desocupados, então poderiam receber muito bem essas secretarias. O problema dos aluguéis, o pagamento dos aluguéis seria sanado e a cultura continuaria viva no prédio do Museu do Crédito Real. O receio é de que o prejuízo seja para o patrimônio histórico local. A perda maior seria o espaço temporal que a cidade perderia na parte de cultura, né, por causa dos eventos que nós preparamos uma listagem anual, né, para ser apresentado aqui no Instituto. A nossa biblioteca, por exemplo, ela é aberta ao público. As nossas sessões são abertas ao público e nós sempre nós procuramos trazer pessoas de fora, pessoas de peso dentro da cultura para poder proferir palestras aqui dentro do Instituto. Então a parte cultural ela seria prejudicada enormemente, né? Continue comigo, porque na volta do intervalo você vai ver. Será que estamos reféns da tecnologia? Pesquisas revelam que os nossos hábitos na internet muitas vezes tiram a chance de contar. Desde que você acordou hoje, por quanto tempo passou na frente da tela do celular ou computador? Uma pesquisa realizada pelo Google mostra que o brasileiro fica em média 9 horas por dia conectado. E as principais funções são para troca de mensagens por aplicativos e redes sociais. Será que diante de tanto tempo online, o contato social ficou mais raro? Muitas pessoas afirmam que foram dominadas pela tecnologia. Estamos conectados a todo momento. Passamos mais tempo sem ver o tempo passar. Nesse mundo virtual que nos afasta do mundo real. Os seres humanos estão cada vez mais reféns da tecnologia. Três anos depois, um filho reencontrou sua mãe dentro da mesma casa. Após o aplicativo de mensagens ficar fora do ar. Essa é apenas uma brincadeira da internet, que ilustra muito bem o quanto estamos nos isolando nas redes sociais. As pessoas estão mais no mundo virtual do que no mundo real, fala a verdade. Muito mais, com certeza. Como é que está o mundo para você hoje? Você está mais na tecnologia? Mais, inclusive trabalho com isso. O que a gente não pode é ficar só no virtual, né? Eu te falo um bom dia no virtual, quando eu te encontro na rua eu nem te olho. É refém não apenas da tecnologia, mas de tudo que a tecnologia tem gerado, de bom e de ruim. Estamos cada vez mais dependentes dessas ferramentas. Isso se comprova cada vez que as redes sociais ficam fora do ar. Mas como fugir de tanta tecnologia? Tudo o que fazemos, dependemos da internet. Para este perito na área, essa é uma situação irreversível. Na verdade, a questão digital ela traz uma facilidade de vida que as pessoas não querem abrir mão. Hoje você tem e-mail, hoje você tem uma série de comunicações, instrumentos que são fornecidos até gratuitamente, como o caso de redes sociais, que você não é obrigado a utilizar, mas certamente você o fará, porque torna a sua vida muito mais confortável. São mais de 30 milhões de idosos no Brasil, segundo o IBGE. A estimativa é que em 2039 tenham mais idosos do que crianças vivendo no país. Pensando no maior conforto e qualidade de vida para quem tem mais de 65 anos, a Universidade Federal de Juiz de Fora pesquisou sobre as quedas e acidentes na terceira idade. E o dado é preocupante, já que a cada ano cresce o número de vítimas. Essa é a dona Sebastiana. Mesmo com todo o vigor, há 3 anos ela sofreu uma queda que assustou a família toda. Aí eu bati de costas com a cabeça do nascimento. Falei, meu Deus do céu, pensei que comigo na hora eu vou morrer. Cida, sua mãe caiu do ônibus. Eu quase passei pela janela. Mas aí levamos para o hospital, deu tudo certo. Graças a Deus não deu nenhuma sequela, não.
Agora o cuidado é redobrado. Corrimão na entrada de casa, no banheiro e nada de tapete no chão. Na hora do banho tem o corrimão lá de gente segurar para poder limpar o corpo, né? E na saída tem outro corrimão porque eu seguro para poder acabar de me enxugar e vestir a roupa. Um estudo realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora apontou um aumento de mais de 90% no número de atendimentos a ocorrências de traumas com idosos entre os anos de 2014 e 2018. A gente coletou os dados do banco de dados do SAMU. Esse banco de dados ele fornece o motivo da ocorrência, idade, gênero, e aí com isso a gente foi traçando os resultados dessa pesquisa. De acordo com a acadêmica e enfermeira responsável pela dissertação de mestrado, a maioria das ocorrências envolve mulheres com média de idade de 75 anos. Quando a gente relacionou o motivo do acidente com o óbito, a gente percebeu que as mulheres morreram mais por conta das quedas e os homens por conta dos acidentes de trânsito. O objetivo com o levantamento dos dados é contribuir para a ampliação de conhecimento sobre trauma na população idosa, estimulando políticas públicas de prevenção aos acidentes. A gente precisa conscientizar a população, tanto a população idosa, na hora de dar travessia, na hora de andar, né, no trânsito, conscientizar os cuidadores, a família daquele idoso. Em casa, tem que tirar os tapetes, colocar corrimão, tem que ser uma casa mais iluminada para evitar as quedas. Então, assim, são mecanismos de trauma, que a gente chama, que tem como prevenir. A senhora toma muito cuidado para não cair de novo, né? Com certeza. Nossa, tenho medo danado. Agora eu tô andando igual criancinha mesmo, devagarzinho e olhando. Obrigada pela companhia neste último dia de julho. Amanhã temos um novo encontro pela tela da TV que o Mineiro vê, a partir de 7h15 da noite. Eu te espero, hein? Boa noite. Tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento